sejam mais que bem-vindos e hoje eu vou falar para quem ganha pouco. Se eu ganho pouco, como é que eu consigo essa mágica, esse milagre de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas. Eu trago técnicas e estratégias para você que é assalariado, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Então, o que nós vamos responder aqui nesse conteúdo? Eu ganho pouco, como é mágica das finanças? Qual é o malabarismo? Vocês são da época do Mr. M? Qual é a mágica que você vai fazer para multiplicar o meu dinheiro? E por que eu falo desse assunto? Gente, a gente mora no Brasil. O que é, né? O que é ganhar pouco? Vamos começar por aí, né? Recentemente, teve um influenciador de finanças que fez alguma coisa na internet, eu não lembro exatamente o que foi, mas foi alguma coisa assim, falando para uma pessoa que ganha um salário e que ela podia viver com tanto e investir tanto. E aquilo deu uma polêmica na internet, uma polêmica mesmo. A galera desceu matando em cima do educador financeiro. Por quê, né? A parada foi mais ou menos assim: você não sabe da minha situação, você não sabe dos meus gastos, não funciona assim, não é do jeito que você tá falando. Então rolou meio que um estresse. E aí, a gente tem que começar aqui desmistificando assim, o que é ganhar pouco. Turma, hoje no Brasil, vamos de forma bem simples, tá? Hoje no Brasil a gente tem pessoas que ganham praticamente 40% da população ganham abaixo de 2 salários mínimos, de R$2.000, vamos colocar aí, porque o salário mínimo tá na casa ali dos 1.300 e pouco, vamos colocar 1.300 para arredondar. Então a gente tem 40% da população que ganha abaixo de R$2.000. Quando eu tenho a outra parte, que são os outros 60%, aí eu vou ter a galera. Como é que no banco a gente fazia, tá? Para você que não sabe a minha história, eu trabalhei em banco durante 8 anos da minha vida e eu fazia parte do grupo que ganhava de 2 até 5 mil. Então, talvez você saiba, talvez não, mas no banco a gente separava as pessoas, né? Os segmentos do banco é separado por faixa de renda. Então, na minha época, como era? As pessoas que ganhavam até 3 mil faziam parte de um segmento. As pessoas que ganhavam acima de 4 mil, outro segmento. Então, era de 0 a 4 mil, de 4 a 10 mil, de 10 mil acima. Mais ou menos assim, tá? Nos 2 bancos que eu trabalhei foi assim. Eu trabalhei no HSBC e no Santander. Então, no HSBC a gente tinha o segmento Superclass, Advanced e Premier. Advanced, né? E Premier. Eu fui gerente dos 3, inclusive, né? Então, eu atendia a galera que ganhava até 4, atendia a galera que ganhava de 4 a 10 e também atendia a galera que ganhava acima de 10 mil. Eu passei pelas 3 carteiras lá no HSBC. Então, eu atendi todos esses tipos de cliente. Lá no Banco Santander, eu fui direto para a carteira Select, né? Então, eu saí do Premier do HSBC e fui para o Select, que são clientes que ganham acima de 10 mil. Então, o banco separa as pessoas assim, tá? Então, assim, quando a gente consegue olhar para esse cenário e entender que o que é ganhar pouco? Eu não vou falar sobre o quanto você ganha, porque só você sabe a sua circunstância. Então, para uma pessoa que ganha R$2.000 e tem 3 filhos e mora de aluguel, ela ganha pouco pra caramba, porque ela tem que pagar um aluguel. Então, a gente precisa entender o seguinte. Ponto número 1. Ganhar pouco, ganhar muito. Eu posso partir do princípio da classificação de renda. Eu ganho até 4 mil, eu ganho até 2, eu ganho até 4, eu ganho até 10, eu ganho acima de 10. Então você pode entrar em um desses grupos, mas a gente precisa trazer uma verdade para a mesa. Para não arrumar polêmica para minha cabeça, eu quero te dizer que você ganha o quanto você trabalhou e deu conta de ganhar. E isso é problema seu. Isso é uma questão da tua vida. Eu não tô aqui para dizer que você tem que fazer renda extra ou que você tem que ganhar mais. Não, eu não sou essa pessoa. Eu vou dizer para você o seguinte: nas circunstâncias em que você está hoje, como é que a gente faz essa mágica? Se você ganha 2, como é que eu faço para que você ganhe 2, R$300 pague as dívidas, ou R$600 pague as dívidas, ou R$800 pague as dívidas e você viva com os outros 1.200? É essa a resposta que a gente precisa buscar. Ah, mas 1.200 não paga minhas contas. Desculpa a sinceridade, isso não é problema meu que sou educadora financeira. Isso é um problema seu. Por que o educador financeiro é malhado na internet? Porque quer dar conta de sua vida. Você ganha R$2.000 e se endividou? Na boa, o problema não é meu.
Bora resolver o problema? Eu não vou ficar palpitando se dá, se não dá, se você consegue, se você não consegue. E muitas vezes a gente dá essas opiniões mais duras assim na internet e parece que é grosseria, mas é literalmente, se você ganha 2.000 e tá devendo 20.000 e precisa pagar essas dívidas, a gente precisa encontrar uma solução dentro desses 2.000. E não é problema nem meu e nem de nenhum profissional do mercado se você ganha só 2.000 e ganha pouco. A gente vai ter que fazer verão com esses 2.000. Então, eu quero começar a parada aqui dizendo que eu não vim aqui dizer que dá pra fazer mágica, que dá pra fazer milagre. A gente vai trabalhar com o salário que você ganha hoje, com a circunstância que você ganha hoje, porque o banco também é responsável por você estar endividado, acima do que você poderia estar. Ou seja, o banco também deveria ter avaliado o teu crédito melhor e não te emprestado tanto dinheiro além do que você poderia pagar. Então, se o banco errou, ele também vai ter que pagar por isso. Talvez tendo que parcelar essa dívida em 120 vezes. Talvez tendo que receber menos juros. Talvez abrindo mão de uma determinada cobrança de juros. Depende de cada caso. Só que a gente precisa partir do princípio que eu não estou aqui para dizer que você ganha pouco ou que você ganha muito. Dito tudo isso, aí a gente precisa, olha só, eu falei aqui um pouco sobre o que é, né? O que é ganhar pouco. Então, eu quero que você, primeiro passo, se coloque em um desses grupos de dívida, tá? Então, você coloca em um desses grupos de dívida. Ganho até 2.000, ganho até 4.000, ganho até 10.000, ganho acima de 10.000. É assim que o banco vai classificar você. Dito tudo isso, a gente vai para um outro ponto que é: se hoje, tá? Você ganha um determinado valor, você tem esse salário, esse é o valor que você está trabalhando para ganhar, essa é a renda que você tem. Não significa, de forma alguma, que seja impossível sair da situação que você está. E também não significa que, apesar de você ganhar muito pouco, dentro do que é pouco para você, que você não consiga assumir uma parcela, por exemplo, um parcelamento de R$100 das suas dívidas. E muito mais do que falar, eu quero mostrar isso para vocês. Só que tem um ponto aqui que, infelizmente, né, eu sempre brinco que, infelizmente, a gente tem que entrar aí um pouco na parte que eu chamo de comportamental da parada. Se até aqui você se escondeu atrás dessa justificativa de ter uma renda baixa, eu quero que você literalmente esquece. Vamos considerar então, tá? Esquece que tem como. Vamos considerar o outro cenário? Vamos imaginar. Vamos pensar o seguinte: eu ganho pouco, não dá para sair das dívidas. Aí eu te pergunto, que vida que você vai ter se você continuar com esse discurso? O famoso mimimi. Esquece, não dá. Vamos partir desse princípio. Não dá. Realmente você tem uma frase que eu falo que é os 3 Fs, né? Fudido, ferrado, lascado. Você ganha pouco e você é uma vítima do sistema, né? Realmente o banco devia ter negado aquele cartão. Coitado de você, não tem o que fazer. E aí, como é que fica a vida? Você quer escrever a tua história a partir dessa máxima? Se você quiser, minha sugestão para você: para de me seguir, continua pagando juro caro pro banco, tô com as suas dívidas, continua tudo do jeito que tá, e para de me seguir, porque vai ser um inferno ficar me vendo aqui. Qualquer pessoa que decida pode sair do calção e fazer o salário sobrar. Então, percebe algo. Se você vai pautar o seu discurso daqui para frente em não tem como sair das dívidas porque eu ganho pouco, eu realmente não vou ter nada para te ajudar. Porque ao invés de procurar a solução, você tá igual um cavalo com 2 negócios assim que não enxerga, sabe? Olhando para o problema ao invés de procurar a solução. Agora, como eu sei que não tem ninguém ignorante aqui que quer falar não tem como, né? Que essa galera, graças a Deus, já não tá aqui, a gente vai pro outro lado de como isso é possível, qual é a oportunidade que existe. Turma, existe uma dinâmica que está acontecendo na tua vida hoje, que é o teu salário cair,
o banco descontar uma série de coisas, desde o contra-cheque, desconta da conta corrente, você paga juro, você parcela a fatura, essa dinâmica colocou você numa coisa que eu chamo de escravidão financeira. Ou seja, você até quer sair do caos financeiro, você até tenta sair do caos financeiro, mas o banco controla o seu dinheiro, mas o banco pega todo o seu dinheiro de forma automática. Muito provavelmente, se ele não pega de forma automática, você vai lá e paga o mínimo. Você vai lá e fala, meu Deus, meu cheque está estourado, vou colocar R$300 lá. E isso fez com que você ativasse um modo de vida que realmente, do jeito que tá, nessa dinâmica que eu falei aqui, o dinheiro entra, você paga o que dá, volta a usar o cartão de crédito, volta a usar o negativo, faz mais empréstimo, junta tudo numa parcela só e depois não consegue pagar. Perde sono, tem que cortar mercado, ou seja, nessa dinâmica, já quero dizer para você de ponto que realmente não dá para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. O problema começa nessa dinâmica, quando eu entro na escravidão financeira e amarro uma corrente em mim. Então, quando eu amarrei essa corrente, eu fiz com que eu entrasse num ciclo que parece ser impossível de sair. E aí, quando você fala assim, tá, então se eu estou nesse ciclo, como é que eu saio? Talvez você já tenha escutado falar, talvez você não tenha escutado falar, mas uma das coisas que eu mais falo aqui dentro das minhas redes sociais e dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida é a proteção salarial. Como é que eu quebro esse ciclo, eu rompo esse ciclo? De preferência, né, de um mês para o outro, para que o meu salário esteja blindado e protegido. Qual é a oportunidade que existe por trás de uma pessoa que ganha pouco? Se eu consigo, se você consegue sair desse ciclo de roda atrás do rabo, que eu falo, ratinho naquela rodinha que fica dentro da gaiola lá, se eu consigo quebrar esse ciclo e eu consigo botar o seu pouco no teu colo, seja o teu pouco 2, seja o teu pouco 3, seja o teu pouco 4, seja o teu pouco 6, se eu consigo colocar isso no seu colo e impedir que o banco desconte coisas no piloto automático, eu devolvo o controle remoto da tua vida para você. Eu devolvo o poder de você falar para o banco assim, aqui não, João. Aqui não, João, vamos negociar? Porque, de fato, do jeito que tá hoje, no piloto automático não dá. Mas existe uma forma mais eficiente, que quando você retoma o controle do seu dinheiro, você retoma o poder de fazer alguma coisa e você para de simplesmente enfiar dinheiro no cofre do banco sem negociar suas dívidas, aí começa a ser possível fazer alguma coisa. E como eu não gosto de só falar, eu gosto de mostrar, eu quero mostrar para você. Mas eu quero que você, por um instante, aqui comigo, imagine. Não precisa acreditar em mim. Se tem uma coisa que me irrita nas redes sociais é quando as pessoas falam assim, eu não acredito em você. Na boa, não precisa acreditar em mim. É a sua vida. Vai lá e testa. Testa o que eu tô falando. Imagina o teu salário líquido, nem vou mexer com os consignados. Quero que você esqueça aqui um pouco os consignados. Imagina o teu salário líquido na tua conta. E aí o teu salário líquido tá na tua conta. O banco não pegou nada automático. E aí você paga a tua luz, paga a tua água, separa os teus 800, 500, 400, sei lá quanto você gasta no mercado, 1.200, 2.000, não sei. Cada família gasta um valor. Você deve saber quanto custa o seu mercado. Mercado não é uma coisa difícil de projetar. E aí você separou esse dinheiro. E aí talvez você descubra que o seu salário líquido dá só para pagar as contas. Que realmente não dá para pagar as dívidas. E aí você vai descobrir que as suas dívidas precisam ser negociadas. E aí você vai descobrir que talvez existam coisas na tua vida financeira que você precisa mudar. Ajustes que você precisa fazer. E eu não tô falando de cortar gasto. Mas quando você... Presta atenção que eu tô tentando explicar para vocês algo assim. Do jeito que tá hoje, no piloto automático de você tá gerenciando dívida, você é um escravo financeiro que gerencia dívida. Você não tem uma vida financeira. Do jeito que tá, é impossível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A conta não dá, porque se desse, você não tava aqui.
Se o jeito que você tá fazendo até aqui tivesse funcionando, você não tava aqui. E aí eu falo assim, não, ó, gente, tem um outro jeito. Mas para você enxergar esse outro jeito, primeiro você abandona esse nhenhenhê de que seu salário é pouco e depois você fala, caramba, de fato, se o banco não pegasse o meu dinheiro, deixa eu imaginar, se esses 2 mil, 3 mil, 4 mil viesse pro meu colo, eu poderia distribuir entre as minhas despesas. Ainda seria apertado, mas seria um pouco mais fácil de sair desse embrolho chamado caos financeiro. Eu confesso para vocês que mostrar essa vida além do horizonte, que não é fácil, que não tem do dia para noite você sair do caos financeiro e no outro dia tá viajando para Maldivas, que tem um caminho, uma construção. Sair do caos financeiro é sair da lama, dá trabalho, você esfrega e ainda demora para sair. Então, se você começa a enxergar, é como se você fechasse o olho e começasse a criar uma imagem na tua cabeça. A gente não consegue criar essa imagem do dia para noite. Então, a primeira imagem é, imagina se o meu salário caísse líquido para mim. Dade, como é que isso é possível? Isso é possível através de proteção salarial, eu já vou chegar lá. Mas eu quero começar aqui falando para que eu possa parar de dizer que não dá porque meu salário é pouco, primeiro eu vou ter que jogar fora o meu jeito que não tá funcionando. E é com carinho que eu falo. Eu preciso falar firme aqui, mas é com carinho. Teu jeito não tá funcionando. Desculpa, mas teu jeito não tá funcionando, senão você não tava aqui. Se pegar mais empréstimo, se pegar mais dinheiro, se parcelar a dívida, se parcelar o cartão, pagar o mínimo do cartão, tivesse funcionando, você não tava no caos financeiro. Você tinha pego o dinheiro e agora tava tudo bem. E aí, a gente vai para um próximo passo que aqui eu quero mostrar para vocês. Então, eu trouxe algumas coisas para vocês de pessoas reais. Eu acho mais fácil mostrar assim. Como é que os meus alunos fazem, apesar do quanto eles ganham? E aí, como eu tenho acesso aos casos dos meus alunos, para quem está chegando aqui por agora, eu tenho um método, que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida, onde as pessoas que estão aqui nas minhas redes sociais e decidem ter um acompanhamento mais próximo, ou seja, não quero fazer sozinho, quero ter ajuda, entra no método Mais Dinheiro Zero Dívida. Então, eu tenho esses alunos. E aí, como eu tenho acesso ao caso deles, para mim fica mais fácil explicar para vocês, mostrando. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu quero mostrar um caso para vocês. Vou mostrar o primeiro caso aqui de um reset financeiro. Que porra é essa, DG? Então, o que é um reset financeiro? É exatamente isso que eu acabei de falar. Por 30 minutos ou 1 hora, vamos esquecer que você tem um monte de empréstimo, um monte de cartão, um monte de carnê. Vamos esquecer e vamos imaginar como seria se o seu salário caísse inteiro na sua mão. Então, percebam que na tela existe um salário de 3.374. Dade, mas esse dinheiro é muito, eu ganho 2. Gente, adapta para a tua realidade. Lembra que eu falei que pra gente conversar você vai ter que abandonar esse mimimi? Adapta para a tua realidade. Não fala pra mim que 3 mil é pouco. Eu procurei um de 2, eu não achei, né? Eu entrei um pouquinho em cima da hora aqui, eu não achei um de 2, peguei um de 3.300. Adapta para a tua realidade. Bota ali o teu salário. Quanto é? Se é pouco, se é muito? Como eu brinquei com vocês, era brincadeira, tá? Isso não é problema meu, que é educadora financeira. Isso é problema seu, então vamos trabalhar com a tua situação aí. Educador financeiro não manda no quanto você ganha. Isso aí é com você. O que a gente consegue fazer é fazer verão com quanto você ganha. Fazer a coisa acontecer com quanto você ganha. Combinado? Então, perceba que aí na tela eu tenho uma pessoa que imaginou. E aí ela criou ali o reset financeiro dela. Olha as despesas dela. Então eu tenho um salário líquido, eu tenho luz, água, telefone fixo e celular. É uma pessoa que provavelmente tem casa própria, não paga aluguel e condomínio. Deve morar em casa que não tem condomínio, casa de rua, né? Ou apartamento que não tem condomínio. Pouco provável, deve ser casa. Depois ela colocou o quanto ela gasta para se locomover. Aqui já dá pra ver que é uma cidade pequena. R$300 de combustível, a gente sabe que é cidade menor, ela não anda tanto. Então, ela colocou ali, eu tenho um carro. Dade, mas você não falou que era sem dívida? O carro é o meio de trabalho dela. O carro é o meio dela levar as crianças na escola. Então, é uma despesa, entre aspas, aqui, essencial pra vida dela. Não vou falar pra tirar o carro tá ali. Ela tem que pagar o carro, não tem o que fazer com o carro de falar, vou parar de pagar o carro, vou tirar o carro da minha vida, vou vender o carro do dia pra noite. Não, o carro tá ali. Colocou o combustível. Ela colocou compra de mercado, colocou comida fora de casa, provavelmente almoço, uma marmita, um lanche, colocou a soma das despesas dela ali embaixo. Então, ela pegou a renda líquida,
somou as despesas. Então, ela ganha 3.300 líquido e se ela não tivesse nenhuma dívida, ela gastaria R$ 2.726. Logo, o renda menos gastos, R$ 648. Ela imaginou. Então, isso aqui é um exercício que os meus alunos têm que fazer e que eu estou ensinando para vocês, que é o reset financeiro. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, quando a pessoa, me diz que ela ganha pouco, o que eu busco na vida dela? Tá, meu querido, minha querida, eu já entendi que você ganha pouco. Vamos fazer com esse pouco aí? Então, qual é o nosso primeiro passo? É encontrar dentro do seu pouco. Tá vendo que eu não quero nem bater boca com você se você ganha pouco ou não? Se você tem que fazer renda extra ou não, eu não vou te falar para fazer renda extra. Não é meu trabalho. Primeiro eu vou te tirar da lama. Como que uma pessoa que tá na lama vai pensar em fazer renda extra? Primeiro eu vou te tirar, pelo menos dar uma tirada na lama. Depois a gente fala de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu fazer com o que você tem primeiro. Claro que é ótimo fazer renda extra, mas deixa eu fazer primeiro com o que você tem. E aí eu começo a procurar dentro da tua renda o que a gente consegue fazer. Por isso a importância de sair do ciclo, de continuar fazendo os erros que não estão resolvendo a tua vida. De parar de fazer esse monte de coisa que o sistema financeiro diz para você fazer e que não funciona. De parar de pagar o mínimo da fatura do cartão. De literalmente chegar o dia do chega. E isso é tão simples, gente. Isso aqui que eu mostrei é tão simples que deveria indignar vocês. Por que vocês nunca fizeram isso? Por que vocês nunca tiraram o controle remoto da mão do banco? Por que vocês se tornaram escravos financeiros do banco? Então, quando eu faço essas lives questionando um pouco isso, é para vocês pensarem, caramba, eu tô vivendo igual um zumbi. Eu preciso sair disso. E aí você começa a encontrar jeitos de resolver com o que você ganha hoje. Esse é o intuito da nossa conversa de hoje. E aí, vocês vão olhar, de novo, vou colocar na tela, vocês vão olhar que a gente tem ali R$ 648. Só que o que aconteceu? Antes que os canceladores de plantão falem alguma coisa, percebe que ela não colocou um remédio? Percebe que ela não colocou que o vaso do banheiro pode quebrar? Percebe que ela não colocou nada além do mínimo para viver? Poderia questionar aquele carro? Poderia, porque ele está um pouco alto com relação à renda dela. 30% da renda está indo para um carro. Poderia questionar? Não é a primeira coisa que a gente faz. Então, quando eu falo que eu trago técnicas e estratégias aqui, qual é a tendência? Olha aqui que eu vou falar para vocês. Qual é a tendência natural do devedor, do endividado? Ele bate o olho nos gastos dele e ao invés dele se questionar por que aquilo está acontecendo, ao invés dele se questionar por que ele está passando por aquilo, ele começa a cortar gasto. Algo que só faz você sofrer e não resolve o problema. Como é que eu olho para essa pessoa aqui, que ganha essa renda aqui, e falo para ela bem assim, para de comer. Você gasta R$600 no mercado, 150 por semana, não come não. E é exatamente isso que a pessoa faz, sem perceber que isso não funciona e que isso só maltrata ela e a família. Como é que a pessoa vai trabalhar, sendo que nem no mercado ela pode comprar direito? Que é o que as pessoas normalmente fazem. Então, se você ganha pouco e a primeira coisa que você faz quando surge um problema financeiro é cortar gasto, você já deve ter percebido que não funciona. Porque se funcionasse, você não estava aqui. E sempre eu falo, porque às vezes a gente faz as coisas sem perceber que está fazendo, turma. Vocês erram na tentativa de acertar. Eu fiz a mesma coisa. Então eu não tô falando isso para dizer seu burro. Tô dizendo para você que eu fiz isso. Em nenhum momento nos meus 7 anos que eu fiquei enrolada financeiramente, eu questionei os meus erros financeiros. O mínimo da fatura que eu pagava, o consignado que eu fazia a cada 2, 3 meses quando faltava dinheiro para pagar a fatura do cartão, o empréstimo que eu juntei tudo numa... Eu nunca me questionei. Eu só pensava que eu tinha que cortar gasto. Então, se eu tiro o teu olho do que não está funcionando, você vai conseguir olhar para um novo jeito de fazer. E eu tô sendo bem repetitiva aqui, porque quem tem essa coisa de que eu ganho pouco e não dá, não faz P nenhuma para resolver a vida financeira. Porque tá muito gostoso. Aí você vai falar, não tá gostoso não, Dade, tá ruim. Tá sim, porque você tá se escondendo atrás de uma justificativa, chamada de desculpa, para continuar na lama. Aí é aquela história, a merda é quentinha, mas é fofinha. É fedida, mas é quentinha.
Porque aí você se conforma. E quantas pessoas não estão vivendo conformadas? Agora, Dagi, qual é o milagre, né? Eu até trouxe outros casos aqui, mas eu vou parar nesse. Eu vou mostrar mais um para vocês. Eu vou mostrar mais um. Vou colocar mais um na tela. Essa pessoa tem um salário de R$ 3.900. E diferente da outra, ela tem casa. Então tem apartamento e condomínio. Provavelmente uma casa financiada, pelo que eu tô vendo aqui. Então, olha só. Eu tenho um salário líquido de R$ 3.900. Eu tenho R$ 1.200 de despesa de casa. Mais luz, mais uma saúde, provavelmente é um plano de saúde. Até aqui ela colocou que desconto em folha, nem precisava entrar no reset. Uma academia, remédio, que ela toma de vez em quando, parcela do carro, seguro do carro e combustível, mercado, que o dela é bem baixinho porque ela tem um ticket, Netflix, Amazon, Vivo, Claro, despesa dela. Então ela tem 3.000 de despesa. Então eu tenho 3.900 de renda, 3.000 de despesa. Então eu tenho uma sobra, arredondando aqui, tá? De R$ 817. É porque tem quebradinho, tá? Eu arredondei. Então, R$ 817. R$ 800. Aí, se eu olho para isso, é claro que o meu primeiro intuito é falar, meu salário tá sobrando. E esse é basicamente o primeiro passo para qualquer pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Descobrir dentro do que você chama de ganhar pouco, qual é a parte, a fatia que eu consigo olhar e falar, dentro da minha estrutura de vida, eu consigo separar R$500, R$600 para pagar as dívidas. Só que aí você fala, R$600 não dá, porque o banco está me oferecendo um parcelamento de 60 vezes de 1.200, que triplica a tua dívida. E é por isso que eu bato tanto assim, é por isso que você negociando do jeito errado não vai conseguir sair do caos financeiro. Porque o banco está te oferecendo uma dívida 3 vezes maior e 3 vezes o que você consegue pagar. Quando isso fica claro, turma, é uma virada de chave muito grande na vida de uma pessoa. Porque isso aqui é o que eu chamo de reset positivo. É uma pessoa que tem como provar, eu não estou falando de bonito, um reset positivo, ou seja, renda menos despesas igual a positivo, sobra um saldo, é a pessoa que tem argumentos cabais para brigar até o último segundo por uma negociação que caiba dentro desse valor. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é rápido, eu estou dizendo que isso é possível. Porque agora eu saio do coitadinho que, me ajuda, porque eu estou sem dinheiro, tem como parcelar minha dívida? E eu mudo o discurso para, muito prazer, o meu nome é Dagiele, eu tenho uma renda de R$ 3.900, eu tenho um endividamento com vocês de tanto, e o valor disponível que eu tenho para pagar parcelado é R$300. E calculando o valor justo da minha dívida, que é 3.000, eu consigo pagar vocês em 10 vezes de 300. Ou se for 150, eu consigo pagar vocês em 20 vezes de 150. Ou se for 50, eu consigo pagar vocês em 120 vezes de 50. Dando um exemplo aqui. Olha como muda a figura. Porque eu agora tenho argumentos, fatos, dados, informações possíveis para conseguir argumentar algo. E quando eu encontro isso, só que esse é o lado A, ou seja, o meu reset, receita menos despesas, salário líquido menos gastos, dá positivo. E quando não dá, Dagi? E quando dá negativo? O que é que eu faço? Vamos ver um? Então vou mostrar um para vocês. Vou mostrar um que está negativo. Inclusive eu já mostrei ele numa live, vou mostrar aqui de novo. Tá aí. Esse aqui, inclusive eu recebi esse reset financeiro quando esse aluno recém entrou no curso, uns 15 dias. Aí eu bati o olho, cocei a cabeça. Esse aqui é o famoso reset negativo. Uma pessoa que tem uma renda de R$ 5.350 e os gastos dela, entre aspas, tá? Essenciais, dão R$ 7.050. E eu usei esse mesmo exemplo quando a galera falou de consignado. Mas o meu problema é o consignado. Aqui já é o salário líquido sem o consignado. Se eu tirar os 3 consignados da folha desse meu aluno, não paga as contas dele. Aqui nós temos um problema de pessoa que gasta acima do que ganha. Totalmente diferente dos outros 2 exemplos que eu dei.
Então esse é um terceiro exemplo cuja pessoa, de fato, depois de tirar o controle remoto da mão do banco, depois de entender que a gente não começa pelo consignado e sim pelo padrão de vida que tem que ficar igual, eu tenho que, no mínimo, as entradas serem iguais que as saídas, é o primeiro passo. Ou seja, o meu salário líquido ser igual às minhas despesas. Isso sem considerar as dívidas. Mas se for igual, como é que eu vou pagar as dívidas? Não dá. Eu preciso encontrar pelo menos 10% da minha renda para começar a fazer proposta para o banco. Aí, nesse caso aqui, que inclusive eu sei quem é, esse é meu aluno, eu falei para ele, meu irmão, vida real, tu tá vivendo uma vida que não é tua. Você tá proporcionando para tua família alguns luxos que, infelizmente, você não pode proporcionar. Existem coisas que precisam sair. Desde a assinatura de coisa, que eu achei muita assinatura, a 1 milhão de atividade extracurricular, que, infelizmente, nesse momento, não cabe. Desde um carro XYZ que talvez não caiba, que precisa ser um carro inferior. Aí eu falo de diminuir padrão de vida. Então a Dagiele não é a educadora financeira que vive no fantástico mundo de Bob, para quem é dessa época e conhece esse desenho, né? Que vive num mundo encantado onde tudo é lindo e maravilhoso. Estamos aqui diante de um caso onde a causa das dívidas, além dos juros, além do empréstimo maior que ele poderia pagar, além de tudo que aconteceu na vida dele, uma pessoa que está vivendo acima do seu padrão de vida. E isso aqui, vou voltar a tela para vocês, isso aqui é a vida do servidor público. Então, servidor público, eu sei que você diz menos que ganha pouco. Porque você sabe que a sua diarista ganha 1.000, 2.000 reais por mês. Diarista não, né? Mas é empregada doméstica. Você sabe que seu porteiro ganha um salário mínimo. Você sabe que a zeladora, a pessoa que limpa teu prédio ganha um salário mínimo e mais uma coisinha. Você sabe que você ganha 5 líquido e que você ganha mais que muita gente. Porque o servidor público ganha mais na mesma posição. Então, se eu tenho uma função iniciante no mundo privado, a pessoa vai ganhar um salário mínimo e um ticket de alimentação e um vale-refeição. Se eu tenho isso no serviço público, já é maior. O piso é maior, os benefícios são maiores. Então, o servidor público ele já sabe que ele ganha mais. E aí, o que o servidor faz ao longo da carreira dele? Vai aumentando o padrão de vida. Então, aqui nesse caso, não existe mágica. Aqui existe a mesma coisa, clareza. O que a gente conquistou aqui? Clareza do caso dele, para ele entender que o problema dele é muito maior do que só ter 3 consignados na folha. O problema dele é padrão de vida desajustado, que não é o das outras 2 pessoas que eu mostrei. Então percebe que cada caso é um caso? Quando eu mostro casos para vocês, é com o objetivo de dizer assim, ó, presta atenção aqui. Cada caso é um caso mesmo. Talvez você esteja vivendo acima do seu padrão de vida e sim, seu caminho é readequar gastos. Eu não gosto de falar de cortar gastos, eu prefiro falar em readequar os gastos, reavaliar os gastos. Agora, para aquelas 2 pessoas que eu mostrei que tem uma renda de 3.000 e que tirando um carro, gente, tirando o carro que eu achei um pouquinho salgadinho, mas que também não tá um absurdo, não é o fim do mundo. E eu tô falando aqui, gente, de educação financeira real. Eu tô falando que eu não consigo chegar para essa pessoa aqui que tem um carro de R$ 1.140 e em 2 minutos tirar esse carro da vida dela. Nem essa outra que tem um carro de 792. Eu não consigo simplesmente estalar o dedo e tirar o carro da vida dela. Tem pessoas que precisam do carro, que o carro é instrumento de trabalho. Ah, anda de ônibus, anda de Uber. Isso é um impacto muito grande na vida da pessoa. A pessoa tem filho. Andar com criança, de ônibus, de Uber, é o caminho? Não é. Tem outras coisas aqui que a gente consegue ajustar. E com isso, claro, só com isso, claro, e isso aqui chama clareza, é o primeiro pilar da minha metodologia. Só com isso, claro, eu consigo entender a proporção do meu endividamento e da minha situação financeira. Então, quando eu falo que clareza do seu caso é o primeiro pilar, porque envolve saber o tamanho das suas dívidas. Quantos reais de dívida eu tenho? Em quantos bancos? Quais são os tipos das dívidas? Como é o meu reset financeiro? Ou seja, quanto eu tenho de espaço dentro do que eu ganho menos o que eu vou gastar, se tirar toda essa sujeira de juro da minha vida, que eu consigo colocar numa negociação. Então, assim, ó, percebe que automaticamente,
A cabeça de vocês tá condicionada, turma, a querer saber como negocia. Percebe que vocês são condicionados assim a perguntar: dá pra parcelar? Não dá pra parcelar? Dá pra parcelar? Como é que eu negocio? Aí outra pessoa me perguntou: alugar carro é bom? Antes de saber da situação de vocês hoje, vocês já querem saber o que faz amanhã. Então, sem um reset, por exemplo, que é esse exercício aqui, fica praticamente impossível caminhar para o próximo passo. Então, antes de vocês ficarem assim, segue uma trilha. Sabe qual que é o jeito errado que as pessoas que fazem todo dia, gente? Eu costumo muito falar de jeito errado e jeito certo. É um jeito, assim, que eu procurei trazer e fundamentar meu conteúdo. Primeiro, você tá focado em resolver antes de saber o que tá acontecendo. É um afobamento, é uma ansiedade, é uma... Como é que faz? Sem se perguntar como é que eu cheguei até aqui. O que me trouxe até aqui? O que aconteceu? Então calma, segura aí que a gente vai um pouco pra frente agora, tá? O jeito totalmente errado de aplicar isso aqui que eu falei é você querer negociar as suas dívidas antes de fazer um mapeamento profundo do que está acontecendo com você hoje e de como é possível, dentro da sua circunstância, do quanto você ganha, reparcelar as suas dívidas. Ou vai me dizer que você chegou no gerente alguma vez e falou assim: eu posso pagar 200 vezes de R$300. A galera chega lá e fala: eu quero fazer uma negociação. Quer ver um gerente quebrar um cliente é quando o gerente fala assim: qual que é a tua proposta? Por quê? As pessoas não estão preparadas para isso. Elas falam assim: eu queria que viesse mastigada no meu colo, de graça, que você fizesse para mim. Não sei quanto eu posso pagar. Ou pior, a pessoa diz o quanto pode pagar e não consegue pagar. Porque ela não fez esse cálculo. Porque normalmente uma pessoa que está no caos financeiro não consegue olhar para a própria vida financeira e para encontrar essas respostas que eu estou falando para vocês encontrarem aqui. Por quê? Esses 3 casos que eu trouxe para você, eu trouxe um caso problemático que a pessoa precisa readequar para padrão de vida. Agora eu vou trabalhar com os outros 2 casos onde o reset já está positivo. Ou seja, se ela tem o salário líquido e os gastos dela, existe uma sobra, nem que pequena. No caso das duas aqui, foi 20% uma, 20% uma, 20% a outra também. 20% da renda. Então, digamos que elas tenham 30% na folha. 20% sobrou aqui embaixo. Eu não recomendo que a pessoa faça as propostas usando toda a sobra. Então, digamos que essa pessoa que sobrou 800, eu vou trabalhar com 500. A que sobrou 600, eu vou trabalhar com 300. Para que ela tenha uma margem para que ela possa suprir as emergências. E para quem tá falando assim, não tá sobrando nada, eu tô fazendo um exercício. Precisa ter a humildade de falar assim: quer continuar sentada na cadeirinha da famosa que eu falo assim, da merda fedida mais quentinha? Aí você continua falando que não tá sobrando, que não tá sobrando. Que não tá sobrando eu sei, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês a saírem disso. Primeira coisa que você vai precisar fazer é largar a mão desse mimimi de eu ganho pouco. É porque não tá sobrando nada. Isso a gente já sabe, senão vocês não estavam aqui. Se o salário de vocês estivesse sobrando, vocês estavam assistindo live de investimento, live de como começar a investir, live de outras coisas. Então percebe que essa chave tem que virar. A gente tá aqui focado na solução. Não em, meu Deus, porque tá difícil, porque tá complicado. Enquanto essa chave não vira, não tem nada que ninguém possa fazer por você. Se não tá sobrando, como é que a gente faz para sobrar? É essa chave que a gente vai precisar virar. E aí, quando eu vou atrás das negociações, e eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos, o que a gente vai procurar? Eu vou começar pela Soraya, que para mim é um exemplo gritante, tá? De como que eu negocio e como que o salário sobra. Então, eu quero que vocês partam do princípio desses 2 casos que eu peguei, onde existe, né, fazendo o reset financeiro, surge um valor, surge uma sobra, surge uma disponibilidade e aí eu começo a fazer as propostas para os bancos de acordo com a disponibilidade. Então eu estou dizendo que aquela pessoa que sobrou 800, eu vou pegar 500 para começar a fazer as propostas e ela deve para 5 bancos. E aí significa que eu vou ter que propor R$100 para cada uma? Haddad, duvido. Os bancos não vão aceitar. Imagina que os bancos vão aceitar. Um banco aceitar uma proposta de R$90? E aí tá aí na tela para vocês, eu vou ler.
5 meses e 10 dias, formalizei 2 acordos de uma vez. Ela já tinha formalizado 8 acordos, né? 10 no total até aqui. Esse post é do dia 31 de maio. Mercado Pago, 12 vezes de 91. Mercado Livre, 12 vezes de 89. Tá ali, tá aí na frente de vocês. Eu coloquei um exemplo, tá? Então, que foi um caso parcelado. Vou pegar outro aqui. Esse é um pouquinho maior. Vamos colocar aqui, ó, Dage, finalmente vim contar minha trajetória, sou da turma 21 de novembro, fui uma aluna coelho. Ela colocou aqui, foi aplicando o método e tal. Eu era uma das pessoas que não tinha nada atrasado, mas também não sobrava dinheiro nem para um café com os amigos. Não estava mais suportando a situação e meu grande desafio era com o Itaú. 3 empréstimos e mais outros 2 que ela fez. Um empréstimo que ela fez para pagar a dívida, parece, né? E outro para quitar as dívidas que ela fez. Logo no começo ela conseguiu pegar um dinheiro de volta, que ela coloca aqui de R$950. Depois começou as negociações e 6 meses depois, tá? Então foram 6 meses negociando. Olha ela colocando ali que 6 meses ela mandava proposta a cada 15 dias. Valor da dívida, se ela continuasse pagando nesse piloto automático que eu falei para vocês, R$40 mil. Valor justo, 16.800. Valor negociado, uma entrada de 350 mais 47 vezes de 350. Tá ali, ela me agradeceu, tá? Eu fico toda emotiva quando eu vejo o depoimento dos meus alunos. Esse eu vi hoje. E foi do dia 23, mas eu vi hoje. Então, assim, tá lá. Não desistam. Estude muito. Funciona. Por que eu mostro isso pra vocês? Porque esse caso aqui, tanto esse quanto da Soraya, são 2 casos onde, dentro desses 2 exemplos que eu mostrei aqui, é possível pagar parcelado. Então, você percebe, a Márcia não tinha dinheiro para pagar à vista. A Soraya também não. E é por isso que eu digo e afirmo e provo. Porque hoje eu provei. Como eu sabia que o assunto era polêmico, eu provei. Que qualquer pessoa que ganha um salário, seja ele 2 mil, 1.000, 3 mil, 4 mil, 5 mil, consegue encontrar um buraco entre entradas e saídas para começar a fazer proposta por um valor justo e pagar de forma parcelada. Então, quem acha, né? Às vezes o pessoal fala assim, né? A Dagiele é o Mr. M das finanças, ela entende tudo de finanças, ela vai fazer uma mágica na minha vida. Duvido. Testa. Faz aí isso aí que eu fiz pro seu caso. Aplica isso aqui que eu mostrei, você vai, eu duvido que você não encontra jeito para fazer acontecer. E independente do seu reset estar negativo. Porque se mesmo tirando todas as dívidas, mesmo tirando tudo, não sobra, a gente vai ter que resolver esse problema primeiro. E partindo do princípio que o seu salário tem que estar protegido. Então, diante de tudo que eu mostrei para vocês, qual é o maior erro que uma pessoa que, entre aspas, diz que ganha pouco, comete? O de tentar negociar com o banco antes de arrumar a própria vida. Antes de ver o que ele precisa mudar no dia a dia, e eu não estou falando de cortar gasto. O que ele precisa fazer? Ele precisa proteger o salário, ele precisa tirar o controle da vida dele do banco, ele precisa parar de pagar produto que ele não devia pagar para o banco. Quanta gente que ganha 2 mil por mês e paga R$50 de taxa para banco. Então a pessoa ela quer resolver o problema começando pelo lugar errado. Começando sem clareza nenhuma, começando sem preparo, que é proteção salarial. E ela quer negociar. E ela chega aqui no meu Instagram e vai falar assim: ai, você enrola muito e não fala como é que faz para negociar. É porque o seu jeito de negociar que não funciona. Não funciona, por isso que eu não começo por ele. Eu começo por clareza e preparação. Então, se você for capaz de entender que esse jeito de ir para negociação direto, sem clareza e preparação, não funciona, cara, isso aqui já vai dar um estalo na tua vida que você consegue sair dessa live e colocar isso aqui num papel e falar assim: entendi. Sabe aquele meme que tem assim, uau, né? Que você desvendou. Você consegue falar, putz, cara, é possível, eu também consigo. Então entenda algo, quando eu falo que são 3 pilares para qualquer pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, independente do que ganha, é porque nós vamos trabalhar com matemática básica. Salário líquido menos despesas,
tem que sobrar alguma coisa, eu pego essa sobra e ofereço para o banco parcelado pela dívida no valor justo. Não precisa ser especialista em finanças, não precisa ser advogado, não precisa ser ninguém boladão de conta, é mais menos igual divide. Para você entender que qualquer pessoa, não importa se deve 300 mil, porque quem ganha 10 está devendo 300, quem ganha 15 está devendo 500 mil para o banco, isso existe. Não importa. É de acordo com o seu caso, é de acordo com a sua situação, que independente do que você ganha, é possível sim. Nem que a gente tenha que parcelar igual a Sônia parcelou, em R$90 por mês. E por fim, eu quero contar uma história para vocês que eu nem trouxe o caso dela aqui. Muitas vezes você tá aí dizendo que você ganha pouco. Eu tenho uma aluna que é deficiente auditiva, né? Ela tem dificuldade de audição e da fala. E ela trabalha num lugar, ganha um salário mínimo, ela sustenta a casa sozinha, o marido estava desempregado até esse tempo atrás, e com uma renda de um salário mínimo ela conseguiu parcelar as dívidas dela. Parcelas de R$80. 80 ela conseguia, tanto que ela falava, eu não consigo assumir duas ao mesmo tempo, vou fazer só uma. Então, às vezes, o que você chama de eu ganho pouco é só uma desorganização. Sim, as coisas estão mais caras, sim, o preço é alto, sim, as coisas aumentaram de preço, mas é o que é. Isso eu não consigo mudar. E quando você trabalha com a sua situação, agora eu vou falar do que vem depois, né? Quando você trabalha com a sua situação, com esse reset na mão, aí sim eu posso falar, nossa, eu tenho uma oportunidade de ganhar mais. Porque agora eu tô com meus gastos essenciais garantidos. Nossa, eu tenho uma oportunidade de fazer uma renda de outro jeito. Aí eu consigo olhar para essas coisas, porque o básico já tá garantido. Percebe? Então, pra gente fechar aqui hoje, vamos recapitular o que a gente conversou. Ganhar pouco, ganhar muito. Na boa, quanto você ganha hoje é o que você se esforçou e trabalhou para ganhar. Ninguém tem que ficar se escondendo atrás de ganhar pouco, ganhar muito. É a sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é problema de ninguém. É seu problema. Então, se você quer constituir sua vida embaixo desse discurso de que você ganha pouco, não vai rolar. Já para de me seguir. Foi o que eu comecei falando. Agora, eu também disse que eu não estou dizendo que seu salário você ganha maravilhas e que dá para você viver com R$300 e guardar o resto. Também não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente vai trabalhar com o que é possível. A gente desceu para construir clareza do seu caso, que é o reset financeiro. Hoje eu falei sobre o reset financeiro. Como é que eu monto essa estrutura da minha vida para que eu veja que sim, independente de quanto eu ganho, eu tenho um espaço aqui. E se por um acaso eu não tiver, eu já consigo enxergar o que eu preciso fazer para mudar. Agora, de tudo isso, para que isso tudo seja possível de imaginar, eu vou precisar tirar o controle remoto da mão do banco. E eu falo de proteção salarial aqui sempre, pode procurar no meu canal do YouTube, pode procurar no meu Instagram, você vai encontrar muito conteúdo sobre proteção salarial. Proteção salarial é um negócio de utilidade pública que eu faço aqui para falar para as pessoas, gente, já tem 20 anos que isso existe, vocês não sabem. Vamos proteger o salário? Então, se eu protejo o salário, se eu saio desse ciclo vicioso de ficar só reparcelando dívida que não está funcionando, aí eu consigo encontrar clareza, preparação. Proteção salarial tem a ver com preparação, clareza e preparação para negociar. E de verdade, gente, pode ser, né? Eu sempre falo que eu tenho a minha forma de explicar. Talvez ela não seja mais maravilhosa da vida, talvez ela não seja mais prática, talvez não seja com melhor áudio, mas se a pessoa enxergar isso que eu tô falando, ninguém para ela. Ninguém para ela. O mais desafiador para qualquer pessoa. Eu sei que tem alunos meus, eu tenho conversado mais com os meus alunos, por quê? Os meus alunos têm método, os meus alunos têm passo a passo. E os meus alunos têm um desafio que é o desafio que qualquer pessoa encontra, que é a mente, que é o comportamental, que é o não tirar a cera do ouvido para escutar, que é achar que sabe, que é falar assim, não, porque meu jeito é melhor, eu vou fazer do meu jeito. E eu sempre falo para os meus alunos,
Para você conseguir aprender algo novo, você vai ter que abrir espaço mental na sua cabeça e jogar fora o que não está funcionando. E é muito difícil jogar fora o que não está funcionando. Ontem eu vi um experimento que a pessoa chegava numa sala e aí ela começou a perceber que cada barulhinho as pessoas levantavam. Fazia um barulhinho, todo mundo levantava. Fazia um barulhinho, todo mundo levantava. Fazia um barulho, aí ela começou a levantar. E aí foi todo mundo saindo na sala e ficou só ela. Fazia o barulhinho, ela levantava. Fazia o barulhinho, ela levantava. Ou seja, ela foi moldada pelo ambiente. Ela não sabia nem por que ela estava fazendo aquilo. Ela só estava repetindo um padrão. Logo chegou outra pessoa. Ficou só ela, continuando, barulhinho, ela levanta. Barulhinho, ela levanta. Ficou só ela na sala. Aí chegou outra pessoa, olhou para ela. Por que você está fazendo isso? Ela, não sei, estava todo mundo fazendo, eu fiz também. Na quarta vez, o cara começou a levantar também. Ou seja, ele repetia um comportamento que ele nem sabia por que ele estava fazendo. E cada pessoa nova que chegava, passava um pouquinho, o ambiente literalmente moldava aquelas pessoas. Um comportamento sem nenhuma explicação que foi se repetindo. Esse é o endividamento no Brasil. Um comportamento imaturo, irresponsável, imaturo por parte do devedor, irresponsável por parte do sistema financeiro, que empresta muito mais dinheiro do que as pessoas podem pagar, que se tornou o comportamento da maioria. E eu não estou procurando todo mundo. Eu falo para os meus alunos sempre, eu estou procurando aqueles que estão dispostos a fazer. Hoje eu estou com uma aluna nos Lençóis Maranhenses. Qual é a diferença delas e de quem está aqui? É a diferença da pessoa que decidiu fazer diferente, que decidiu fazer um passo por dia, que decidiu não colocar desculpas, que decidiu falar assim, cara, é comigo. Vai doer, vai levar um tempo, mas eu vou resolver. Então, se você passa a questionar, o que é esse levantar no barulhinho? É o eu ganho pouco. Então, se assistindo essa live você conseguir entender que essa é a sua realidade e que é a partir da sua realidade que a gente resolve o problema e não reclamando da sua realidade, você já começa a fazer diferente a partir de agora. Então, eu tenho públicos aqui diversos. E essa live foi específica para você que ganha pouco, que de repente ganha 2, que ganha 1,5, que ganha 3. Como eu falei, eu não encontrei a tempo exemplo de quem ganha 1.000, de quem ganha 1.200. Eu não encontrei a tempo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os que eu trouxe aqui você consegue adaptar para a sua vida. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau.